Meus amigos, será que o presidente Lula ainda vai ter alguma chance nessas eleições? Ao que tudo indica, parece que a coisa está bastante difícil aí para o velhinho da picanha. E ele teve uma nova pesquisa agora que saiu essa semana dizendo que a rejeição dele aumentou para 57%. A desaprovação dele aumentou para 57%. Então, a coisa está bastante complicada e com o andamento aí das coisas, do jeito que estão indo, né? O Flávio Bolsonaro já está tendo uma pesquisa que está dando ele empatado no segundo turno com o Lula. E agora, com o movimento do PSD, o Partido do Kassab, que trouxe o Ronaldo Caiado lá para o PSD, tudo indica que o Ronaldo Caiado vai ser candidato à presidência da República pelo PSD. Se você não sabe, o PSD é simplesmente o partido que fez o maior número de prefeitos nas eleições passadas. Nas últimas eleições que nós tivemos aí para prefeitos, o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos. Praticamente é o maior partido que existe no Brasil. E o Ronaldo Caiado seria o candidato aí provável do PSD para a presidência da República. Só que é o seguinte, como o Flávio Bolsonaro está na frente, né, nas pesquisas, é muito provável que no segundo turno termine dando Lula e Flávio Bolsonaro. Porém, automaticamente os eleitores do Caiado vão partir para o Flávio Bolsonaro, porque são muito mais próximos, né? O eleitor do Ronaldo Caiado nunca vai votar no Lula, porque ele é completamente contra o presidente Lula. Então, o que se espera aí é que realmente o Lula não consiga ganhar. E nessa entrevista aqui que o Caiado deu aí na Globo, né, fez novamente a militância da Globo passar vergonha, porque sabe como é que é, né? Eles não gostam que se falem as verdades sobre o Lula. Então eles terminam sendo humilhados e passando vergonha diante de um Ronaldo Caiado que não tem papas na língua e fala a verdade. Pessoal, nem vou falar mais nada porque a entrevista é longa e eu vou direto colocar aqui para vocês verem. Só não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. Fica até o final porque a entrevista tá sensacional, pessoal. Vamos assistir juntos aqui. Vamos lá. Eduardo Leite, que estão ali tricotando, estou muito curiosa para saber o que eles estão falando. Liga o som. Liga o som, abre o áudio deles. Boa, meu irmão, abre o áudio. Nem jogo de futebol. Vamos ver o que o técnico está falando. Leitura labial. E daqui a pouco tem o governador Ratinho Júnior aqui também. Boa tarde aos senhores, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Muito obrigado. Nós estávamos falando justamente, comentando o que vocês comentam do lado daí, porque já tem a especulação toda da imprensa, como é que vai ser vice, como é que vai ser a coligação, como é que vai ser palanque regional. Mas eu acho que o mais importante aqui no gesto que o Caiado faz, ao se somar ao PSD, é justamente um primeiro recado, de que é sobre construirmos um Brasil novo, né? Não é sobre apenas as aspirações individuais que todos nós temos. Quem está na vida pública, né, como o Caiado, que tem uma extensa jornada aqui, tendo atuado no Congresso, o governador exitoso lá no Goiás, eu que fui prefeito, sou governador, Ratinho que tem também teve mandatos parlamentares e hoje é governador eleito e reeleito. Todos nós temos as nossas aspirações individualmente, mas acima de tudo está uma aspiração como brasileiros, a gente poder dar uma contribuição ao país para superar essa polarização, conseguirmos construir um caminho melhor para a vida dos brasileiros. É sobre isso. Se eu perguntar, candidato, quem responde? Nós três, os três. Eu falar candidato, quem vive? Candidatos a candidatos nesse momento. Pré-candidatos. Pré-candidatos do PSD. Governador Caiado, como é que foi essa escolha? Porque eu comentei aqui no começo do programa que já era esperada a saída do senhor do União Brasil, mas que ninguém sabia de fato essa costura para ir para o PSD. Por que essa decisão? Como é que foi o convite com o Kassab? Quais foram as condições que o senhor colocou? Bem, boa tarde, Sadia, a todos vocês aí. Olha, vocês sabem que essa articulação ela realmente surpreendeu aí a todos, porque ela foi feita muito bem articulada. Lógico que no momento em que eu recebi o convite por parte do Kassab, ele teve também todo aquele gesto de poder fazer todos os degraus necessários para que nós chegássemos até a data de ontem. E eu quero aqui fazer um agradecimento pessoal ao Ratinho, que já foi o primeiro a estar, era já ali primitivo do PSD, que acolheu o Eduardo Leite e que também, num gesto dos dois, que me acolheram. Quer dizer, eu sou o calouro ali da turma,
e que nós viemos naquilo que o Eduardo aqui acaba de colocar. É um gesto de desprendimento de cada um, porque realmente aqui não está o objetivo de que, olha, eu vou ser a qualquer custo, né, uma vaga só, e nós temos aí 3 grandes pretendentes, né? E com isso nós nos submeteremos a uma escolha, e essa escolha será respeitada por nós, e aquele que for indicado terá o apoio dos demais. É isso aí que hoje tem-se um partido que nós temos a certeza absoluta que nós teremos um candidato a presidente da República. É isso. Mas isso tem a ver com essa decisão do Flávio Bolsonaro de ser candidato e o Tarcísio está fora desse jogo presidencial? Olha, pelo contrário, eu acho que quem vai ser o candidato, a tese interessante é que eu ainda estive com o Flávio Bolsonaro a semana passada, e nós conversávamos, e aí, por videoconferência, entrou o Rogério Marinho, e o que ficou colocado é que, numa eleição como essa, vários candidatos, como aconteceu no Chile, fez com que o segundo turno a centro-direita fosse vitoriosa. Então, essa tese de que, tendo aí um número maior de pré-candidatos ou de candidatos no primeiro turno, é o que realmente é a estratégia mais correta, mais inteligente que se tem para nós podermos enfrentar uma máquina, tá certo, demolidora do governo do PT numa eleição que todos nós conhecemos a truculência com que eles são capazes de fazer para poder ali assumir novamente ou continuar novamente no poder. Ao jeito dos militantes, tudo cabisbaixo quando começa a falar mal do PT e do Lula. Governador Eduardo Leite, Caiado, prazer falar com o senhor novamente. A pergunta é para o governador Eduardo Leite. Governador, eu acredito que esteja sendo criado nesse momento um bloco de direita democrática nesse país. Aí a minha pergunta, não está faltando o Nordeste nesse bloco, onde Lula teve ali uma vantagem que garantiu sua vitória? E a outra pergunta é o seguinte, Tarcísio está barrado dessa festa? Olha, em primeiro lugar, o PSD, né, já tinha o governador Mitidieri, do Sergipe, se incorporou ao PSD também a governadora Raquel Lira, lá do Pernambuco. O PSD tem posições importantes no Nordeste, além de governadores, também de parlamentares. E, naturalmente, o PSD vai também dialogar com outros partidos, com outras forças. O Brasil é um país de dimensões continentais e, naturalmente, uma candidatura que só tem 2 posições, né, de presidente e vice-presidente, não é capaz de, pela posição regional de cada um dessas figuras, representar a imensidão do Brasil sozinho. Então é importante que haja sempre diálogo, interação com todos para ter a capacidade de traduzir os sentimentos dos diversos brasileiros. Nós somos um povo plural, diverso, né? Regiões diferentes, culturas diversificadas, raças, crenças religiosas diferentes, e tudo isso precisa estar, de alguma forma, sendo respeitado, valorizado numa candidatura. E isso vai se saber construir ao longo do tempo. Então tem um processo agora, né? Naturalmente, a vinda do governador Caiado como um pré-candidato também dentro do PSD, muito bem recebida. Tem um processo interno que tem um grau de complexidade e, ao mesmo tempo, de simplicidade. Não haverá prévias, não há nenhuma disposição do partido de fazer prévias, é pelo diálogo, pela discussão interna, o entendimento daquela candidatura que melhor consiga encontrar espaço junto aos eleitores. O governador Tarcísio tem o nosso profundo respeito, um colega governador nosso com quem trabalhamos muito bem, não apenas como governador, mas também como ministro, que foi no passado, uma trajetória que nós respeitamos muito, mas, naturalmente, se visualiza aí o prenúncio de que o caminho que ele terá, ele mesmo diz, né, posiciona isso, vai buscar a reeleição como governador em São Paulo, que é um caminho legítimo, né, e até compreensível por parte do governador Tarcísio. Então, o país precisa encontrar novas opções do centro para a direita, é isso que eu acredito. Muito bem-vindo, portanto, essa filiação do governador Caiado. Nós não pensamos igual em todos os assuntos. Aliás, eu sempre digo, a gente não pensa igual nem dentro de casa. Certamente nem o Caiado com a Gracinha, nem eu com o Thales concordamos em tudo dentro de casa sobre todos os assuntos. A gente tem divergências, tem diferenças, mas a gente consegue se reunir em torno de uma pauta comum, né? de um programa, de um plano, de uma visão de futuro para o Brasil, respeitando essas diferenças e construindo a partir dessas diferenças. E todos aqueles que tiverem essa mesma disposição estarão convidados a se somarem nessa grande jornada que nós pretendemos ter de empreitada. Vai ser um pouquinho mais complexo para dentro essa discussão, mas aquela candidatura que emergir vai sair muito mais fortalecida para representar um campo de uma direita reformista, democrática, com pensamento liberal, né? E ao mesmo tempo que respeite, né, as diferenças do nosso país com a sua imensidão de culturas, de crenças, de posicionamentos políticos, de características regionais. O governador Caiado é o Merval aqui do Rio. Governador Eduardo Leite, boa tarde. Eu queria saber do senhor o seguinte, até a última eleição se falava muito em terceira via. Hoje mesmo, antes desse anúncio do senhor e dessa tentativa,
de união do PSD, se falava em candidatos que seriam terceira via, o senhor, que já se lançou, seria uma delas. O que muda nesse contexto para a terceira via, que nunca se realizou, para agora, nesse momento? Bom, Merval, primeiro eu entendo que essa classificação de terceira via, isso aí é realmente algo que não é algo que foi criado, mas sem ter nenhuma capacidade de poder definir, até porque os candidatos que estão postos, todos eles têm chance de poder chegar ao segundo turno. Então, eu não saberia dizer a você quem vai ser terceira via. Eu acho que nós temos uma frente da centro-direita, que vai disputar essa vaga. Essa frente da centro-direita vai ser um candidato que vai sair pelo PSD, o Zema e o Flávio. Então, se tiver outro também que possa aparecer aí, ou vir a disputar também nos próximos dias, ou seja. Então, essa tese de terceira via é uma tese que nós temos, é uma segmentação. Olha, aqui está a esquerda, aqui está a centro-direita. Na centro-direita você tem vários candidatos, 3 candidatos até agora já, ou seja, 2 candidatos e um que será indicado pelo PSD, que vão entrar nessa raia aí para poder chegar ao segundo turno. Então não tem essa rotulação de terceira via. Em segundo lugar, o que nos estimula, principalmente nós, que somos governadores, tanto estimula o Ratinho quanto o Eduardo Leite e a mim, é exatamente a transformação que nós fizemos nos nossos estados. Então, cada vez mais, Merval, eu acredito na política, certo? A política, quando ela é feita com autoridade moral, você pode saber que os resultados são impressionantes, tá certo? Eu tenho criminalidade a zero em Goiás, eu tenho educação a primeira do Brasil, eu tenho transparência pública, tenho programas sociais com a emancipação das pessoas. Então, quando nós, governadores, podemos fazer isso, cada um no seu estado, o Eduardo no Rio Grande, Ratinho no Paraná, a gente mostra uma coisa só, é que esse modelo que nós praticamos no nosso estado, se ele chegar a nível da presidência da República, nós vamos dar um passo que a sociedade espera, que é aquilo que o Eduardo colocou, ou seja, o que é? É um programa para o país, um projeto de país, onde pessoas técnicas qualificadas, mais a sensibilidade política do presidente, saberá guiar para esse grande desafio que é organizar essa nação, que virou uma desordem institucional completa. É uma preguiça de governar, é uma omissão de governar, é um 8 de janeiro que não para nunca, tá certo? É uma continuidade de prometer que vai acabar com a fome, sendo que tem 40 anos que fala isso. 40 anos. Governador. Quer dizer, é um partido que prega ali uma certa descrença no trabalho. André Sadi já começa a tentar interromper quando começa a falar mal do Lula. Então, quer dizer, o Brasil deseja um outro modelo, o modelo que nós implantamos nos nossos estados. É isso que o Brasil deseja. E aí, pegando... Então, eu vejo como sendo uma grande alternativa essa eleição de 2026. E aí, pegando esse gancho do senhor, governador Caiado, perguntando para o senhor, governador Leite, quando a gente fala de dia a dia dos brasileiros, né? Segurança pública na ordem do dia, contas públicas, e também eu queria ouvir dos senhores a posição sobre... Qual é o projeto que os senhores veem para a América Latina nesses tempos de Trump, com essa intervenção na Venezuela? Qual que é a ideia? O senhor falou, nem dentro de casa a gente concorda, mas qual que é a ideia dos senhores, quando os senhores olham para esses temas como projeto de país? Bom, tem toda uma pauta doméstica que o país precisa tratar, né? Eu peguei o Estado quebrado no Rio Grande do Sul, precisou enfrentar o tema das contas públicas, reformas, privatizações, reorganização da máquina para poder fazer funcionar o Estado novamente. Fizemos isso, né? O Brasil vai precisar passar também por ajustes, naturalmente, aí, de reequilíbrio das contas para recuperar confiança de investidores, de empreendedores, desburocratizar o país, retomar a produtividade, ganhar produtividade. O país tem toda uma pauta doméstica importante, na qual está inserido o tema da segurança pública também, aí tanto
tanto Caiado lá em Goiás como nós no Rio Grande do Sul temos exemplos importantes, Ratinho também no estado do Paraná, de avanços expressivos na redução da criminalidade, com estruturação de projetos que trouxeram, no caso do Rio Grande do Sul, a menor criminalidade já registrada na nossa história, né? Redução de homicídios, de roubos de veículos, roubos de pedestres. Então tem toda uma pauta doméstica importante e é claro que vai precisar também, né, liderar esse projeto com um olhar global. E aí eu me alinho particularmente muito ao que eu vi da manifestação do primeiro-ministro canadense, o Carney, que lá no Fórum Econômico Mundial chama atenção de que há uma ruptura daquela ordem estabelecida mundialmente, que ele chamou ainda de uma ficção de multilateralismo, na qual todas acreditavam até que as grandes potências estivessem liderando numa determinada direção. E agora a gente tem uma nova configuração, uma espécie de ruptura, não é apenas uma transição. Nós vamos ter que saber entender desse processo de ruptura as ações que o Brasil precisará fazer com alianças em potências médias e, ao mesmo tempo, as oportunidades que esse ambiente tensionado traz para o país. Eu, particularmente, entendo que nesse ambiente de tensão a gente está vendo alguns efeitos agora, por exemplo, na Bolsa de Valores, na valorização do dólar, totalmente por fatores externos. E a primeira coisa que eu me pego pensando é, se nós estivéssemos com a casa bem arrumada aqui, se o país estivesse ajustado nas suas contas, se o país estivesse caminhando numa jornada de melhoria de produtividade, de parceria com o setor privado, o país estaria voando nesse momento, né? A gente consegue ter alguns ganhos marginais diante do cenário internacional e não conseguimos apropriar melhores ganhos para o país porque não fizemos a lição de casa. Então, fazer a lição de casa, toda a parte para dentro, é tão importante quanto essa relação internacional que o país vai precisar fazer dentro de uma nova ordem global que está se estabelecendo. Eu não gosto muito desse Eduardo Leite, não, mas as coisas que ele está falando aí são corretas. Governador Caiado, como negociar, então, com o Trump, na visão do senhor? Eu diria... Governar, negociar como? Não ouvi. Como negociar com o Trump, então, né? Quando fala dessa relação para fora. Olha, até porque eu teria condições, e nós temos condições de negociar, tá certo? De cabeça erguida, dizendo, olha, no estado de Goiás é o único aonde nós temos aqui a exploração já e a produção já de terras raras pesadas. Nós temos em Goiás 4 grandes minas. Lá em Goiás, nós temos hoje uma que já está produzindo terras raras pesadas, com a concentração maior do que a concentração do produto na China. Então, isso dá a nós, estrategicamente e no campo da negociação, uma condição extremamente confortável. Não é? O Brasil precisa se aproveitar daquilo que são suas riquezas e seu potencial de desenvolvimento também na parte energética, que é fundamental para nós, e negociarmos também no mesmo padrão, no mesmo nível. A capacidade nossa de produção de energia hoje limpa é muito maior do que a dos Estados Unidos, no sentido de termos aqui uma estrutura e desenvolvimento cada vez maior da inteligência artificial, da evolução desses bancos de dados que necessitam de tudo isso, o avanço nosso na inteligência artificial hoje, que é um fato que nós utilizamos fortemente em Goiás, na área da saúde, da segurança, na educação. Então, é negociar de igual para igual. É um país que hoje já bate a produção de carne bovina hoje dos americanos, já bate a soja hoje dos americanos. Então, é um Estado que vai negociar com estatura, de dizer o seguinte, olha, aqui no nosso Brasil, aqui nós não vamos ter facções criminosas mandando em territórios, não, tá certo? Aqui nós teremos um país totalmente controlado e pacificado no seu território. Acabou com o Lula. O Estado não se ajoelhará para o crime, o Estado ocupará todo o espaço territorial do país. Então, é com essa situação que nós teremos aí o respeito do Trump e o respeito internacional, né? Esse é o exemplo que nós temos que mostrar para o mundo todo, que nós podemos fazer, que é o que nós fizemos nos nossos estados. E é isso que o Brasil perde, essa qualidade de poder sentar nos grandes fóruns e poder mostrar o seu potencial todo, com sua capacidade de produção de energia, que é o grande desafio do mundo hoje. Não é alimentação, é energia. A energia que dará condições de você ampliar sua produtividade. É hoje o gargalo de terras raras, pesadas, que nós temos no país. Governador Eduardo Leite, governador Caiado, boa tarde. É o Thomas Trauma. Eu sei que os senhores têm que sair. Eu queria fazer uma última pergunta para o governador Eduardo Leite.
voltando aqui para a questão local, eu queria entender o que acontece agora. Quer dizer, em que momento que o PSD pretende decidir qual será o candidato? Como que vai ser essa escolha? Vão ser pesquisas? Vai ser uma prévia interna? Vai ser um comitê? Quer dizer, o que funciona? O que acontece a partir de agora, a partir dessas 3 candidaturas internas do PSD? Bom, o presidente Kassab tem sido muito habilidoso, competente na reunião de pessoas interessadas em ajudar o país. Acho que esse é o primeiro ponto. E dentro desse melhor espírito de colaboração com o país é que vão se desenvolver as conversas, o diálogo interno. Acho que há espírito aberto aqui dos 3 governadores, né? Meu, do Caiado, do Ratinho. Como falou o Caiado, o Ratinho já estava no partido, né? E quando me movimentei do PSDB para o PSD, nos recebeu de braços abertos. E agora nós 2 juntos recebemos de braços abertos o Caiado, porque todos estão com o mesmo espírito, né, que é de contribuição com o país. Insisto, nós temos legitimamente a aspiração individual de protagonizar esse processo, mas essa aspiração não é maior do que a nossa vontade de contribuir com o Brasil. Então, não está programado ter prévias ou algum elemento objetivo de pesquisa de intenção de votos, até porque consideramos que as pesquisas de intenção de votos nesse momento são muito menos relevantes do que aquelas que mostram o humor do eleitor, né? Qual é o sentimento do eleitor brasileiro. Acho que tem muita gente votando no Lula sem estar, ou indicando um voto no Lula, sem estar efetivamente feliz com esse voto. E muita gente também que indica o voto no seu opositor do outro lado do polo que está colocado, né, mais bolsonarista, mais próximo àquele núcleo, que também não está feliz com isso, mas acha que é o caminho para tirar o Lula. Agora, quando passarem a conhecer que há alternativas, que há um caminho alternativo, isso de fato só vai acontecer quando a campanha eleitoral se deflagrar. Até lá, os brasileiros estão cuidando das suas vidas individualmente, estão cuidando da família em casa, estão cuidando do trabalho, estão buscando sobreviver, não está fazendo debate político como nós estamos fazendo aqui, como os analistas políticos fazem, como nós fazemos, como os bancos fazem. Isso é um debate de um grupo, de uma camada da população que vai se enraizar e vai se capilarizar mais quando o processo eleitoral for deflagrado. Então, uma pesquisa eleitoral para dizer qual é o desempenho de um ou de outro não é necessariamente a melhor ferramenta. Vai ser pelo diálogo, vai se intensificar isso dentro do PSD naturalmente agora. O presidente Kassab certamente reunirá, né, lideranças do partido para poder capilarizar esse diálogo com os grandes líderes. O PSD reúne muitas pessoas importantes com capacidade, com história, com jornada política que vai ajudar a conduzir esse processo de decisão. E do nosso lado terá, eu tenho certeza, tanto do meu, quanto do Caiado, quanto do Ratinho, a melhor compreensão de que a definição que tomarmos será aquela que melhor poderá encontrar no cenário eleitoral as condições de êxito, né, de viabilizar uma candidatura para trazer um caminho alternativo para o Brasil. Oi. Governadores, Valdo Cruz aqui. A fumacinha. Governadores, só aqui, eu sei que vocês estão com pressa, mas uma última perguntinha aqui, começando agora então com Caiado e depois indo para o Eduardo Leite. Valdo Cruz aqui. Eu imagino que entre os 3, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Caiado, sairá o candidato. O vice sairá dos 2 que não forem candidato a presidente? Não tem esse compromisso, não. O nosso compromisso é de os outros que não foram escolhidos, lógico, uma vaga, eles estarão na campanha daquele que for levar aí a bandeira do PSD, da campanha do Projeto Brasil defendida por nós. Não tem essa vinculação de vice, tem a vinculação de estarmos na campanha. Dizer a vocês que também o Kassab liberou nossas bases para que nós tivéssemos essa independência também, aquele que for escolhido. Por exemplo, eu cito, na Bahia, por exemplo, se lá o PSD estiver vinculado ao governador candidato pelo PT, o candidato nosso estará ali no palanque do ACM Neto. Então, isto mostrando a nossa capacidade, nosso bom desempenho hoje no Nordeste também. Então, não será fácil para o PT, já que ele decepcionou e muito a esperança daquele povo. Então, nós teremos como crescer ali muito fortemente naquela região do Nordeste brasileiro. Junto a isso, lógico, nessa região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, nós acreditamos nessa nossa capacidade de chegarmos ao segundo turno e aí sim temos essa convergência como se teve lá no Chile e conseguiu-se derrubar aí o governo de esquerda. Governador Caiado, governador Eduardo Leite, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Eu sei que os senhores têm agenda aí, que foi de última hora. Obrigada também às assessorias por colocarem de pé essa entrevista. Um abraço, até a próxima. Aí, pessoal, vocês viram então aí o Ronaldo Caiado, que se filiou ao PSD e provavelmente deve ser o candidato à presidência da República, né? O candidato aí que vai ser escolhido pelo Kassab. E o Kassab, se o Ronaldo Caiado saiu do União Brasil e foi para o PSD e ele já tinha a intenção de ser candidato à presidência da República, tudo indica que ele vai ser o candidato
do PSD. Provavelmente o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite aí vão concorrer à reeleição aí como governadores dos seus estados. Eu não sei se eles estão no primeiro mandato ou se já são reeleitos, não me lembro mais, mas eu acredito que eles devem concorrer à reeleição. E o Caiado, por ser um nome mais forte, mais conhecido e mais antigo até, eu acredito que vai ser o escolhido. E é aquilo que a gente já sabe, né? No segundo turno, Romeu Zema, Caiado e Flávio Bolsonaro vai ser um voto único. Ninguém que votou no Caiado vai dar voto para o Lula. Ninguém que votou no Zema vai dar voto para o Lula. Ou seja, vai ser os três, a quantidade de votos que os três tiverem vai toda para quem for para o segundo turno, que provavelmente deve ser o Flávio Bolsonaro, que até agora, o que as pesquisas indicam, é o mais forte dos três aí, entre Caiado, Zema e Flávio Bolsonaro. Vamos aguardar, pessoal, mas eu estou bastante otimista para que essa vez realmente nós vamos conseguir tirar o velhinho da picanha, né? Essa bandalheira, escândalo dos aposentados do INSS, escândalo do Banco Master. Olha o estado que está o nosso país, que vergonha. A justiça aí, através desses ministros colocados pelo Lula, uma bandalheira, né? Ministros desqualificados, sem nenhum nível moral e ético para estar ocupando o cargo que eles ocupam, né? Vergonhoso. Pessoal, deixa aí o seu comentário, qual a sua esperança para essa próxima eleição, né? O que vocês acham que vai dar? Deixa o seu comentário aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa também o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.